Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hopper. Eu sou o Axel, eu tô aqui com Éder Costa, seja muito bem-vindo, Éder. E hoje a gente vai falar sobre como você pode se tornar um atleta de elite. Roda a vinheta. Então hoje a gente vai traçar basicamente 3 cenários, tá? Da galera mais nova, que tem ali entre 15 e 16 anos, está conhecendo o esporte agora, quer chegar nos games, quer chegar na elite nacional. A galera que tem 23 a 26 anos, mais ou menos, que conheceu o esporte e viu nele uma oportunidade de voltar a competir. Às vezes era competidor de outra coisa, né? Acontece muito. E a galera que já está ali nos seus 30 e poucos anos, às vezes que já competiu muito, mas às vezes que ainda não competiu e quer se preparar um dia para a categoria Master, tá? Então vamos lá, Éder. Primeiramente, recapitulando, né? O que você acha essencial na construção de um atleta de elite, basicamente falando? Cara, pensando no esporte a longo prazo, a gente tem que pensar numa forma de que a gente está pegando o indivíduo, dependendo dos 3 cenários que o Axel criou, o possível atleta mais jovem, que aí dá para você fazer uma base, levando em consideração de que muitas vezes a base é formada nos períodos sensíveis. Quando a gente pensa em treinamento esportivo, esses períodos sensíveis se abrem no 6º ano de idade, então isso aí já pensando a nível olímpico, é pensado dessa forma, na ginástica, no atletismo, enfim. Claro que no cross não vai ser pensado ainda assim, não se pensa, né? A gente pega o quê? Como você falou, 16, 12, 13 anos. Então tem que se aproveitar o que foi feito antes, né, com esse jovem, se ele já tiver um bom background, alguma coisa do tipo, então isso vai tornar muito mais proveitoso. Quando pega um segundo cenário, 20 e poucos anos, aí sim, já está maturado, né? Então já se tem um perfil já consolidado. Se é uma pessoa explosiva, se é uma pessoa resistente, enfim, qual o background que ela tem esportivo. E aí quando a gente pega o terceiro cenário, são pessoas de mais idade, você falou 30, 30 e pouco, a gente pode até extrapolar um pouco mais, 40, 50, que surgem as idades porque a própria CrossFit já criou essas categorias que realmente abrem um leque de opção para que essas pessoas possam estar competindo. E aí são variáveis para esse fator de idade, 30 mais, que muitas vezes não são tão complexas, como principalmente mobilidade, flexibilidade, uma boa base, enfim. Então assim, pensando em todo esse cenário, a gente pode dividir isso categorizando. Mas hoje eu consigo visualizar o CrossFit como um esporte que ele é determinado, o sucesso dele, por 2 variáveis. Força e potência. Tá? Esse é o meu modo de pensar. Tá? Você pensa, o Endurance, importantíssimo, porque ele está presente em tudo isso. Eu tenho que ser resistente em tudo. Endurance, capacidade de suportar a fadiga. Como a gente sempre trabalha contra relógio, então está inserido. Mas por que eu penso dessa forma? Bom, conversando há um tempo atrás com um grande treinador de triatlo de Santa Catarina, o Palito, a gente conversando sobre isso, e eu perguntei por curiosidade qual era o perfil hoje, como é que fazia uma escolinha para chegar até um Iron, né? Que o Iron é a prova mais longa do triatlo, né? E ele falou, cara, a construção ela vem da base, como qualquer outro esporte, mas hoje a gente identifica o atleta, não mais aquele atleta que vai se dar bem num Iron futuro, um atleta resistente. Eu prefiro pegar um atleta potente. O que é o potente? Porque quando você inicia, se for na escolinha do triatlo, você inicia por um sprint triatlo, que é muito rápido. Sim. E aí você vai pro olímpico, depois você vai pro meio triatlo, depois pro triatlo, pro Iron, né? E aí você começa com muita velocidade e potência. Então você vai ser resistente em velocidade e resistente em potência, né? E depois você vai com a maturação, a gente sabe que o Endurance ele vai sendo conquistado com a maturação, contínuo, longo prazo. E aí você vai ganhando isso, conquistando até consolidar, e quando você chega num Iron, dificilmente você vai ter um atleta muito jovem, né, no Iron. Vamos inverter esse papel, vamos pegar agora uma pessoa muito jovem que tem muita resistência, mas não tem potência. Ele não vai iniciar no sprint porque não vai se encontrar, não é muito característico. E quando a gente pega essa ideia e joga pro CrossFit, eu visualizo da mesma forma, cara. Hoje, a gente vê que os atletas, eles são fortes, são potentes, mas ultra resistentes. Mas eles são resistentes em provas curtas, em provas médias. Hoje, o CrossFit está cada vez mais colocando provas longas, de horas, né? Ou quase horas de prova.
Mesmo assim, os caras são muito rápidos, correndo em paces de corrida sub 4, coisas bizarras, né? Então, eu vejo sim, o Endurance está presente, tá. Mas em todas as faixas etárias que você colocou, eu acredito que se o atleta tiver um bom background de força e potência, eu acho que com trabalho contínuo e a longo prazo, o Endurance vai se conquistando. Mas, novamente, o Endurance eu preciso de tempo. E é o que muitos dos atletas não gostam muito de esperar, né? Mas é um problema em todas as áreas, né? Aquela desejo pela gratificação instantânea, pelo resultado do dia pra noite. Mas uma coisa que eu acho interessante também ressaltar, você já viu um episódio do Ben Bergeron que ele fala Are you strong enough to play? Não. É um episódio de podcast que já tem tempo já, do Chasing Excellence. Ele fala, cara, a primeira coisa que você tem que ser é forte o suficiente pra brincar. Sim. Se você não tem as cargas mínimas, por exemplo, no Open da vida, agora não porque é 10%, né? Mas antigamente, para você classificar para uma regionais ou para você classificar direto para os games, se você não tem um SNET de 265, que já caiu algumas vezes no Open, ou um clean de 265, que já caiu algumas vezes no Open, provavelmente você não vai ter chance nenhuma. Então acho que encaixa muito bem com isso que você está falando, né? Se vamos pegar aqui um standard, né, para um game, sei lá, snatch, 130 quilos, né, vamos falar em quilos, que é o que eu tenho mais conhecimento. A clean jerk 165, talvez, eu acho que sim. Um back squat 220, deadlift 240, 250. Bom, eu acho que isso é o base. Como você vai fazer isso dentro de um workout, seja cansado, seja de uma prova ou seja de uma competição toda? Aí é o que os atletas... Quem vai fazer mais rápido, como teve uma prova do Malheiros do último Games de corrida e clean, né? Ou seja, todos eles têm clean tão forte quanto o Malheiros, mas quem é que consegue ser rápido e explosivo ao ponto de que, mesmo fadigado, você vai conseguir extrair força e potência sobre fadiga? Mais ele se destacou. né? Exato, mais eficiente. Então, o standard, eu acho que está muito nivelado entre todos os atletas, hoje que vão para o Games. Agora, isso, como eu te falei, a base. Agora, quem é resistente a isso, né? Aí pronto, já é um outro viés que eles que já estão naquele topo, agora vão tentar desenvolver ou estão desenvolvendo essa velocidade sobre fadiga, com grandes cargas, enfim, seja no basismo, seja no LPO. Pra galera ter uma noção melhor, como é feito um trabalho de base de força, né? Vamos fazer assim, como você faria com um atleta mais novo, como você faria com um atleta mais velho, que não tem tanto tempo assim, e com um atleta que está buscando Master, que volta a ter tempo, né? Porque conforme ele vai passando, ele vai mudando de categoria. Então, o tempo não é um problema tão grande ali também. A gente aqui da Cross Performance, o Diego, a gente trabalha em cima dos blocos de treinamento, né? Então, a gente segue uma sequência didática, metodológica em cima da base de força, da base de potência. Se a gente puxar a base de força, todo mundo tem que começar pela hipertrofia, um trabalho de base. Por quê? A gente usa o termo hipertrofia, não é que a gente precisa com que o atleta fique realmente com um aumento de volume de massa, mas é um desenvolvimento fisiológico, para que o músculo, o tendão e o esqueleto, né, todo esse esqueleto motor, ele esteja preparado para as próximas fases, que é uma fase de muita intensificação. Algumas pessoas podem fazer errado e ficar na intensificação o ano todo, aí machuca, lesiona, enfim, não desenvolve, porque estagna, né? A gente precisa desse ciclo, porque são estímulos diferentes em fases diferentes. E aí entra o princípio da continuidade, que é onde eu pego esse ciclo e multiplico ele algumas vezes ao ano, né? E isso é feito em todas as categorias. Aí qual é o cuidado? Por exemplo, com jovens, cuidado com volume. Sendo que a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, todo games que a gente vê, a gente se espanta, né? Com a capacidade de potência e força que os moleques têm. Jerk com 170, clean com 160, nossa, moleque de 16 anos, né? E a gente vai para outro extremo, que é 35. Não tanto porque para mim ainda são atletas de elite, mas com 40 a gente já tem que ter mais cuidado. Que aí sim, o volume pode ser um fator limitante para o desenvolvimento desse público. E aí é o que entra um viés hoje, mas eu acho que os treinadores já estão se adequando da quantificação de volume e intensificação de carga para as categorias de ponta, né? Acima de 40, abaixo de 16, 15 anos. O meio não, o meio para mim é padrão, mas existe um princípio à frente de tudo isso, que é o da continuidade, né? Por mais que a gente tenha que fazer ciclos de força hipertrófica, de força máxima, força pura, força explosiva, força reativa e volta tudo de novo. Isso é só da força, aí né, a gente vem do endurance, enfim. Hoje o endurance é muito trabalho polarizado, né?
está se usando muito, ou seja, muita baixa intensidade, pouca alta intensidade, o meio não se trabalha e hoje a gente vê que tem grandes resultados. Mas isso leva tempo, não só para o endurance, para força, para potência. Então isso é um trabalho contínuo, não de meses, de ciclo. Hoje um macro bem feito, 18 semanas, 15 semanas. Tem gente que quer um resultado dentro de um macro só, e a gente sabe que não. O macro você desenvolve, cai um pouquinho, desenvolve, cai um pouquinho, é a curva ondulatória, né, do desenvolvimento do fitness. Então, é longo prazo. Para mim sempre vai ser longo prazo. Um dos princípios principais, mas é paciência. Pô, demais, cara. E hoje, como você pega o cross, né, ele é um esporte novo. Tem o quê? Tem aqui no Brasil um pouco mais de 10 anos, nos Estados Unidos acho 20 anos, né, ao todo. Então é um esporte novo em que, como tá pegando aquelas pessoas que vêm de outro esporte, pessoas que não estavam nem mais competindo ou que nunca competiu, elas querem conquistar o mais rápido possível, porque para elas o tempo já tá passando muito rápido, né? E cada vez mais as pessoas querem pular as etapas, aí vão atrás de um suplemento milagroso, uma droga milagrosa, um treino milagroso, tudo. O que é o milagre? Não é só conquistar, é conquistar em um curto espaço de tempo. E quando você pensa nisso, cara, aí vem uma reação em cadeia, né? Vem lesões, vem frustrações, vem estagnações, e a pessoa desiste, né? Sabendo que precisa de tempo para tudo isso. Quanto tempo você diria, mais ou menos? 2 perguntas sobre tempo, né? Quanto tempo você diria que uma pessoa que realmente quer chegar na sua melhor performance num nível alto, tanto nacional quanto mundial, tem que dedicar por dia ao treino? Porque ao estilo de vida, de uma maneira geral, 24 horas, né? A pessoa tem que dormir bem, ela tem que comer bem. Agora, ao treino. Porque às vezes a galera também peca pelo excesso. Uhum. Cara, hoje, como a gente está inserindo muito treinamento de baixa intensidade, isso aumenta um pouco o volume de treino. As pessoas confundem que o treinamento de baixa intensidade ele é um treinamento de descanso, que ele não contabiliza, pelo contrário. Ele é de baixa intensidade porque a velocidade é baixa. Porém, o volume é alto. Então, se a gente quantificar, o Astrand, ele coloca, por exemplo, 1 minuto de treinamento de baixa intensidade contabiliza 1 ponto. Um minuto de treinamento de alta intensidade contabiliza 3 pontos. Então, se eu faço 30 minutos de baixa, equivale a 10 minutos de alta. Mais ou menos isso. Então, pesa da mesma forma no final da quantificação de carga. Então, quando as pessoas pensam isso, elas desconsideram que o treinamento de baixa não tem zona e não contabiliza, mas contabiliza sim. Hoje, a gente vê que um atleta de elite, ele está treinando em média 4 horas, principalmente no período de base, que é o período mais volumoso, né? Dividido no maior número de sessões por dia, exato. Sendo que isso vai diminuindo com o passar dos períodos e vai reduzindo bem mais quando chega na competição. E depois tudo se repete, né? E se a gente pensar no trabalho longo prazo, isso vai depender da latência, né? Ou seja, o quanto que aquele indivíduo tem de melhora. Se eu pegar uma pessoa que já é do cross-training ou de alguma atividade parecida e ela já vem treinando há muito tempo, a latência dela é pouco reduzida, né? O que é isso? É o quanto que eu consigo melhorar em cima de determinada capacidade. A gente da Cross Performance, a gente trabalha em cima da matriz da priorização, força, velocidade e endurance. Fica mais fácil, porque existe uma interdependência, ou seja, uma coisa liga a outra, né? Quando a gente pensa em cima de tudo isso, o atleta brasileiro, a matéria-prima brasileira, ela é pouco forte, pouco potente, mas bem resistente, né? Então eu acho que por isso que o brasileiro sente um pouco de dificuldade. Já o americano, eu acho que o americano, o europeu entra nisso. Pela cultura atlética do atletismo, ele já tem um endurance, principalmente um bom padrão técnico do endurance, que é o que a gente não tem. Eles são muito fortes, porque isso aí vem no high school, vem no colégio, não tem aquele preconceito que se tem dos pais, né? De que a força vai atrapalhar meu filho de crescer. Até tem um negócio bacana, eu trabalhei com natação em alto rendimento, eu trabalhava com categorias inferiores, assim, de juvenil, abaixo. E o meu trabalho era fora de piscina. E os pais, nossa, me crucificavam porque eu fazia um trabalho de força e tal. Mas ninguém crucificava o treinador que fazia com que os moleques nadassem 12 mil por dia. Poxa, 12 mil por dia é menos pior do que uma sessão de meia hora de força, né? Enfim, aí é questão de... E aí, cara, quando a gente pensa nisso, o nosso background, ele é muito voltado para o endurance, né? E pouco da força e potência, então acho que isso. Então, eu acredito que o atleta brasileiro ele precisa de um pouco mais de... Ele tem mais lastro de melhora, mas ele precisa de mais tempo para conquistar tudo isso. Aí voltando só para finalizar, aquilo que eu falei que o perfil força e potência para mim é o principal para um bom atleta de crossfit,
e por isso que eu acho que o brasileiro ele tem pouca matéria-prima disso. Pô, o cross tá abrindo os olhos dessa molecada agora, aí você vê mais molecada fazendo força, LPO. Então, mas diante do cenário que a gente tem hoje com os nossos atletas de elite, você não acha que às vezes pesaram demais nesse treino de força e potência para compensar e acabaram deixando de mão um lado mais do endurance? Cara, eu acho que a leitura da especificidade do CrossFit foi feita anteriormente errada. Entendi. Né? Porque o conceito do CrossFit é alta intensidade, constantemente variado e tal. E aí eu costumo falar muito do constantemente variado, de se colocar como aleatório. Né? O que é constantemente variado? É todo dia um benchmark diferente, um desafio diferente. E poxa, a gente sabe que pancada todo dia não desenvolve, pelo contrário, estagna, né? E aquela ideia do efeito Instagram, né? Do efeito mídia social, Facebook, enfim, de que o que chama atenção? Carga pesada. Né? Não é à toa hoje que o brasileiro levanta peso muito bem, né? Mas tem um endurance muito ruim. Né? Isso a gente vê nos últimos games com os meninos que foram, realmente não se destacaram em provas de volume. Então, hoje o atleta brasileiro está muito forte no LPO, no basismo também muito forte, mas é pouco resistente. E aí tem uma outra variável que eu acho que ainda falta muito abrir a cabeça para isso, que se chama eficiência de movimento. Cara, das minhas vivências no exterior, em conversas com amigos na Europa, tudo mais, que treinam grandes atletas, eles falam isso, cara. Eles falam, até foi o André Barbotti uma vez, o italiano, que eu acho que já esteve aqui em algumas competições, enfim, atleta regional, meridional. Ele me falou assim, ele me fez uma pergunta crítica, né? Por que o brasileiro se destaca tanto em provas de carga, mas eles não são tão bons assim em capacidade de trabalho? Aí foi que a gente chegou num acordo, porque o brasileiro se preocupa muito em mídia. Quer muita carga, quer muito basismo, muito LPO e esquece um pouco da eficiência do movimento. Para você entender, na Europa, cara, o pessoal treina muito... Se você pegar o Gudmundsen, né? Esse pessoal do gelo, cara, o trabalho deles em transição é bizarro. Eles trabalham muito intervalado, né? Específico. E o foco deles sempre vai ser manter o padrão de movimento e transição. Né? Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouquinho mais a cabeça para isso. Acho esse ponto ótimo, porque às vezes se esquece, né? Padrão de movimento, técnica e o valor que isso tem. As pessoas perguntam muito, sabe, Axel, assim, poxa, Éder, como é que eu melhoro meu endurance? Aí eu paro para pensar, será que você precisa melhorar realmente seu endurance? Uma vez no Open, acho que foi 17 ou foi um dos 18, que era front squat com dumbbell, agachamento com dumbbell, burp sobre a barra e no final algum RM de squat clean. 10, 9, 1, 2, 3, 10, enfim. Eu fiz com um grande amigo que ele é atleta de Iron, participou de Conan, o cara é bizarro. O Rafael, pequenininho, e a gente fez lado a lado. Poxa, agachamento acho que é normal para todo mundo. E burp não é um movimento tão complexo assim, né? Mas ao meu ver, o burp, ele tem muitas variações, né? E fizemos. Cara, eu botei 1 minuto e pouco na frente dele, né? E o Rafael tem um VO2 de mais de 70 ml kg minuto. Então ou seja, uma capacidade ventilatória muito boa. Mas por que eu fiquei na frente dele? Porque, por exemplo, no agachamento, eu não valorizo tanto a excêntrica, porque é técnico. No burp, tem muitas variações, é técnico. Então, o Rafael precisa melhorar o endurance dele? Não, precisa melhorar o padrão técnico. Então, puxando para os atletas, eu acho que falta muito isso, sabe? Mais vivência de competições internacionais para que você possa visualizar, assistir mais os atletas, mas assistir com um olhar crítico, de tentar entender, poxa, como é que ele faz. Você que acompanha muito os atletas nas competições internacionais, cara, é difícil você ver um atleta de elite sair de um padrão de movimento. Quando ele começa a sair, ele para. Porque ele já entendeu que não vale a pena brigar com o ring muscle up, não vale a pena brigar com o snatch, né? Claro, a não ser que falte o último, tudo bem. Mas eficiência sempre, né? Cara, se vocês pegarem e assistirem um pouco dos vídeos do Frone, na época ele competia no individual, bizarro, o esporte evoluiu muito, mas se você para e olha e analisa, né? É o que o Éder falou, não é para entretenimento, é para vocês serem críticos, vocês verem a técnica que ele está usando. Eu lembro de 2 coisas assim. Bar facing burp. Não podia pular de lado ainda. Sim, de frente, né? Não podia pular girando, né, no caso. Ele pulava, dava
um passo para girar, caía de frente, um passo para girar, o outro passo ele estava caindo, subiu num passo, pulou, um passo para girar, um passo caindo. Enquanto todo mundo estava dando 2, 3 passos. A gente vê isso também muito em burpee box jump over, de frente, né? Sim, principalmente. sim. A galera vai lá, sai daqui da caixa, vai lá, volta para fazer o burpee, vai lá e volta. Cada passo que você está dando, você está perdendo tempo, você está perdendo energia. Você está gastando coisa que você podia estar colocando no seu treino. Perfeito. Nessa preparação que a gente teve pro Games, eu e o Kaique, para o Open, né, na verdade, a gente, nesses treinos longos, a gente fazia assistindo, né? Na época que o Froning postava os treinos do time da Mayhem, né? Toda sexta, eu acho. E teve um treino que ele fez com a Hayley Adams, que era um AMRAP de wall ball, burpee, DU. E a gente chamou a atenção a diferença do burpee dos dois. O Froning sempre constante, a Hayley muito cansada, meio que largava o corpo. E o Froning sempre subia do burpee com as mãos e o apoio do joelho no chão. Bem diferente. Ele tirava o bloco, joelho e mão. Sim. E a gente, poxa, vamos testar. Quando você faz e, poxa, é um pouco mais leve, né? Aí tu puxa um volume disso tudo. Então, no final das contas, sei lá, 30, 20 burpees vai fazer muita diferença. Com certeza. Então, olha só que o Froning, que já chegou a um patamar bizarro, o cara ainda assim tá modificando e cada vez mais se adequando e adaptando, né? Galera, infelizmente a gente não tem aqui o dia inteiro, tá? O diretor já deu aqui pra mim, concordou comigo. Mas eu quero voltar só pra finalizar 2 coisas que eu acho que pode ter criado uma curiosidade aí em vocês. Sessões, no máximo de sessões possível, né? Você falou, por quê? Isso é método russo, né? Uma sessão se caracteriza por um intervalo de 30 minutos, né? Se eu conseguir dar 3 horas de intervalo de uma sessão para outra, ótimo. 6 horas, perfeito. 8 nem se fala. Claro, principalmente para evitar os efeitos concorrentes entre um treinamento e outro. Mas o que isso quer dizer? Quanto mais fragmentado eu tiver condições de fazer meus treinos, mais velocidade, manutenção de velocidade, qualidade no treino eu vou ter. As pessoas acham que a planilha, né, o sistema de treinamento, ele tem que ser cumprido. Tá, tem que ser, mas com qualidade. Muitas pessoas, até atletas, falam assim, pô, coach, não consegui finalizar a planilha hoje, amanhã eu finalizo. Não faz sentido. É um erro. As pessoas acham que assim, eu faço uma periodização de semana, né, um microciclo, e pronto, eu tenho que cumprir o microciclo. Não deu na terça, eu peguei um pouquinho da segunda que eu não fiz, um pouquinho da terça, joguei no sábado. Gente, existe um porquê na divisão dos estímulos, na frequência, e até nos horários. Alguns treinadores colocam, por exemplo, força na janela da noite ou na janela do final da manhã, enfim. Então, isso é uma coisa que tem que ser respeitada, né? Então, quanto mais você conseguir fragmentar, melhor. Se não puder, não é o ideal, mas paciência. Tem que fazer, né? Vai sentir um pouco cansaço, vai cair de rendimento no treino, vai gerar um efeito residual, então isso atrapalha assim um pouquinho. Força ou aeróbico primeiro? Depende do intervalo e depende do aeróbico. Por exemplo, um treinamento aeróbico de baixa, a gente já conseguiu ver o seguinte. Se eu jogar um treino de baixa 6 horas da manhã, por exemplo, se tiver uma força, uma potência na sessão da manhã ainda, final da manhã, de preferência não faça baixa intensidade de corrida, porque dá uma interferência, muita fase excêntrica. Faço o quê? Bicicleta ou natação. Mas mesmo assim tem que testar, porque alguns atletas sentem um pouco de interferência. Então, até eu tô testando conversando até com o Bruno, ele tava perto do coach, justamente isso. Cara, vamos testar. Se você conseguir fazer de manhã e daqui a 2, 3 horas conseguir treinar bem, não sentir nenhuma atenuação, continua, senão a gente volta pra noite. Vai muito de atleta para atleta, mas tem que ter sim um intervalo longo aí para uma recuperação. Show. E, caminhando pro final, sobre o tempo, né? A gente falou sobre tempo diário de treino, dedicado. Agora, quanto tempo você acha que leva em cada uma? Óbvio, né? Que é só para ter uma noção. Não tem como a gente estimar, não tem como nem saber se vai um dia chegar ou não, né? É uma chance. Pode chegar, pode não chegar. Mas um moleque de 16, 17 anos, uma menina de 16, 17 anos que quer chegar, um cara e uma mulher de 24, 25 que querem chegar ou na elite nacional ou nos games, e alguém que já tá pensando no Master ali, 35, aí eu 40 e poucos anos, 50. Quanto tempo você acha que cada um desses deve pensar no mínimo que eles têm que fazer para conseguir chegar lá? Cara, é uma pergunta bem... que a resposta pode ser bem genérica, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Vai depender muito da latência de cada um, né? Quanto mais novo você tem, mais latência, e da paciência, né? E tem pessoas que conseguem realmente evoluir no espaço de tempo até por inteligência. Cara, um dos viés muito importantes que a gente até não falou é a questão do controle
pace, ritmo de prova. Às vezes você tem um puta no atleta, mas ele é inconsequente, enfim, não consegue dosar a energia. Se você pegar um Open, por exemplo, do Fraser, Trust e Chest to Bar de 33, 27, aquele treino foi bizarro. O cara, eu quantifiquei no papel, o cara manteve uma velocidade de 33 repetições por minuto. Isso é bizarro, cara. O cara soube na hora, mas ele tem um conhecimento tão grotesco sobre ele, da capacidade dele, que ele consegue fazer isso. Então isso aí, precisa de... Isso eu acho o final, o que vai realmente gerar um bom atleta. É quando ele consegue pegar o ganho da força, o ganho da potência, a eficiência dos movimentos e consegue pegar tudo isso e transpor dentro de um ritmo de treino. Por quê? Porque no CrossFit não tem velocidade, não tem quilômetro por hora, não tem metros por segundo, não, é o quê? Pace, é subjetivo. Então, quando eu consigo pegar tudo isso e transformar no que eu acabei de dar de exemplo do Fraser, no autoconhecimento e percepção, cara, pronto, aí tu chegou no ápice. Agora, eu posso ser forte, posso ser potente, posso ter endurance, mas eu não consigo colocar isso em prática. Então, eu acho que um período bom de tempo, de 2, 3 anos, cara, eu acho que pelo menos é o mínimo. Quando você pensa no nível internacional. Melhor para a molecada mais jovem, porque faz toda a escolinha, cara. E eu acho que isso é uma grande diferença dos atletas que começam da base 16, passam por um CrossFit Games Teens, depois passa um tempo de transição, vai para um CrossFit Games Elite. Cara, isso é escolinha, né? Então ele vai aprendendo a estar no alto rendimento desde de novo. Então, eu acho que sim, uns 2, 3 anos é o mínimo. Show, ótimo. 2, 3 anos no mínimo, tá? Agora, para fechar, 3 características que você considera imprescindíveis para alguém que quer se tornar um atleta de elite. Força, potência, inteligência e paciência. Acho que esses 3. Força e potência juntos, tá? Inteligência é quando eu falo essa questão de autoconhecimento e colocar isso em prática, né, no controle de velocidade de prova. Saber que vai ter prova que você vai ganhar, vai ter prova que você vai ter que amenizar o colateral. Pô, não sou bom nisso, mas eu tenho que, pensando no todo, eu tenho que tentar ser o melhor que eu posso nisso. Isso é inteligência emocional, né? E paciência, cara, eu acho que é o que mais falta para nós aqui, com os nossos atletas, é saber que o processo ele é a longo prazo, não a curto prazo. Show. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, podem deixar algumas perguntas aqui nos comentários, tá? O Éder tá vindo em São Paulo direto. Daqui a pouco isso aqui vai estar pronto, vai estar rolando podcast ao vivo. Quem sabe a gente não pega num formato maior, que a gente tem mais tempo para falar sobre o assunto. Beleza? Não esqueçam de clicar no like, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Um abraço.